lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ o ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o ọmọ kékeré. O AO foi feito, ele está lá com 3, 6 meses de santo, 1 ano de santo, e por uma fatalidade, teve um assalto, ele tomou um tiro ou foi atropelado, uma fatalidade. Beleza, ele morreu, tem que se fazer esse ciclo. Quando o AO morre por negligência, é uma outra coisa. Vamos tomar um exemplo aqui. Não foi só a morte desse AO que aconteceu, foi várias mortes. A primeira que eu tomei parte foi com uma sacerdotisa, ela foi presa e mais 3 orgãs foi de laranja junto. Por quê? Tinha um senhor de idade recolhido que era diabético e provavelmente o que foi que a Ialorixá disse? Não tem diabetes não, tá pro orixá, o orixá vai fazer, vai comer isso aqui. Existe uma comida chamada de dengue, lá em Salvador a gente chama de pirão de Santo Antônio, ou mingau de cachorro, ou mingau de Santo Antônio, que é farinha de guerra, farinha de mandioca, água, um dente de alho, e os antigos juram que isso é um santo remédio. Só que nesse caso, o AO que morreu, esse senhor que morreu, esse senhor era diabético, então ele não podia comer farinha. Então ele comia isso todo dia e não estava tomando remédio. Antigamente, eu lembro que minha avó, ela era diabética e minha mãe Angelina sempre estava com um chá diferente para ela, que era o chá de cana de macaco. E aí a gente perguntava, por que o chá de fama é diferente? Não interessa você saber, ela tem que tomar isso aqui. O dela é esse. Ela não tomou remédio, que o Zerê chamava de bolinha, ela não tomava o remédio de diabetes. Ela tomava chá de cana de macaco. Hoje eu sei que era chá de cana de macaco, mas minha mãe Angelina não dizia. Vocês tomam esse aqui, não troquem de chá não, o dela tem que ser esse. Vocês não podem trocar. E no dia que a Alfonidia trocou de chá com ela passou mal. E a gente não sabia o porquê. E a Angelina chegou lá falando, eu disse para vocês não trocarem o chá. Os antigos sabiam o que estavam fazendo. Então ela não tomava o fármaco, o remédio de farmácia, mas ela tomava um remédio natural que a diabetes dela ficava baixa. Então ela foi criada dentro do roncó desse jeito. Então hoje em dia você vê essa negligência, tem que tomar banho de abô, tem que beber abô. Isso é hediondo, cara. Se você pegar uma gota de abô e botar no microscópio, você vai ver que aquilo ali não é para ninguém beber. Tomar banho, tudo bem, eu até concordo, mas beber aquilo ali para mim é tentativa de homicídio. Então hoje em dia, os antigos levaram o conhecimento e não repassou. Então essa falta de passar o conhecimento ocasiona isso. Depois do segundo caso, foi o caso desse rapaz, que se eu não me engano acho que era de Oxorian, e ele veio a falecer também, depois eu nunca me interessei em saber do relato, chegou até mim, que ele também era diabético. E provavelmente foi negligenciado também. Tem 2 versões, tem a versão que o pai de santo dele falou, eu achei absurdo o que foi citado, né? Não veio ao caso de replicar, depois um caso que ele saiu de casa e a mãe sabia, ele não tinha se alimentado e tal. Mas me parece que foi hipoglicemia que ele teve que levou ele à morte, porque ele também era diabético. Mas há uns anos atrás em Salvador, morreu um senhor também com um problema no fígado. O pai de santo convenceu ele a sair de dentro do hospital, ele assinou para sair. Eu fui para a saída desse senhor e colocaram ele na cadeira de orgão, dizendo que se ele desse o dinheiro ele ia ficar bom. Ele já estava nas últimas do caso dele. Ele estava literalmente amarelo, o olho dele estava todo amarelado e ele morreu sentado na cadeira na confirmação dele. Aí eu te pergunto, será que os antepassados, que o Ebé aí, os parentes dele que estavam vivos acompanhando ele no hospital, que o Ebé dele, que o Egungun dele, da família dele, como é que você acha que se sentiu? É muito importante que os sacerdotes prestem atenção, porque parece que está fugindo do assunto quando a gente está falando dessas mortes, quando a gente está falando dessas negligências, parece que foge do assunto. Só que aí a gente volta para aquela máxima. O sacerdote é importante porque o próprio Egungun da família dele, o próprio Ori dele, o próprio Alabó do Ori daquela pessoa que se foi, vai cobrar do sacerdote.
Por isso que o apelê, eu insisto nessa palavra, o apelê é muito importante na nossa vida sacerdotal. Entendi. E teria uma outra pergunta. Qual foi a primeira experiência do senhor com Egungun e por que se tornou devoto? A minha primeira experiência com Egungun. Minha primeira experiência com Egungun, na verdade, aconteceu em 2012, pouquíssimo tempo depois do meu oiê. Do meu oiê em 2012, e eu estava no meu resguardo de Quelê, que era para ser 21 dias, e o pai de santo tirou com 14. Aí beleza, nesse mesmo dia, eu tinha um amigo de nome Jandiara, que o irmão dela era Ogé, e aconteceu um fato muito interessante. Na minha família, quando você paga a obrigação de 14 ou de 7, se você é iniciado na casa, porque minha história foi meio complicada. Eu fui iniciado por Orixá em 1997, e aí comecei a estudar sozinho, com o auxílio de um irmão de santo mais velho, Pedro de Oxóssi, que eu comecei a aprender muita coisa com Pedro. Pedro tinha sido Ogã, e aí o Orixá pegou ele um tempo depois Pedro zerou a idade dele toda, foi iniciado novamente na casa de Mãe Clarinha de Iemanjá, e eu fui iniciado na casa do pai pequeno dessa casa, foi meu pai Gilmar, Babá Cocolê, que me iniciou para o Butão Molu, o Baluaê, né? O que aconteceu? Então, de 97 até 2004, foi Pedro que foi me auxiliando. Em 2004, eu conheci meu pai Jorge, no curso de gastronomia no Senac. E aí, eu paguei a obrigação, fui iniciado para Exu, minha idade não zerou, eu continuei meu ciclo, e fiz a minha obrigação de 3 com ele, onde conserto o Exu e tal, e toda vez que eu alimento o Exu, eu alimento o Baluaê, não foi tirada a minha idade. E aí eu paguei a obrigação de 3, paguei a obrigação de 7. Na minha obrigação de 7, meu pai achou por bem, nossa, na minha cabeça, porque ele falou assim, olha, eu estou vivo, sua mãe pequena está viva, seu pai pequeno está vivo, você fez sua obrigação de 3, agora está falando de 7, então não tem necessidade nenhuma de raspar a cabeça. Aí, beleza. E aí nesse mesmo dia, eu fui tirado, depois que tirou o Quelê e tal, e aí Jandiana me convidou para ir na casa de minha avó, Miagal, conhecer Egungun, eu nunca tinha visto. Você viu se tá benengo, viu se tá bonita, foi nesse dia que eu conheci. Mas a coisa mais linda de Egungun, a primeira vez que eu cheguei, é um barracão, geralmente candeeiro, candeeiro aceso ou luzes muito fracas. Eu estava lá sentado, eu estava recente de oiê, e para minha surpresa, Babá Egungun saiu, eu não me lembro o nome do Egungun que foi, mas era uma coisa muito linda, ele era grande, ele estava com a roupa azul, vermelha e preta. Coisa linda, uma roupa. Então, o Ogé veio com ele dançou, cantou, e de repente ele mandou perguntar, Babalorixá, aí o Ogé falou assim, tem algum Babalorixá aí, novo? Aí o Egungun falou assim, Babalorixá Exu. Aí o Ogé perguntou de novo, eu estava num ambiente que eu não conhecia, né? Egungun é muito grande, Egungun tem muito brilho, é muito bonito, e aquilo me encantou e ao mesmo tempo eu fiquei com medo. O ambiente em si, ele é um ambiente que você fica meio recolhido, até porque eu estava só entre aspas, né? Porque homem senta de um lado, mulher senta do outro. Geralmente é parecido com o Ifá, homem senta do lado direito, mulher senta do lado esquerdo. Então naquele momento eu estava sozinho, e aí Egungun foi mais profundo ainda. Babalorixá, Exu Laió, e aí falou meu nome, que não tinha como Egungun saber quem era eu, mas Egungun enxerga quem a gente é, né? Na nossa dinastia, se a gente tem oiê, se não, Egungun tem a sabedoria para isso. E eu com medo horrível, porque eu nunca estava ali, não com medo de Egungun, estava com medo da situação, porque tudo que a gente ouvia que Egungun batia, Egungun era perverso, Egungun isso, e aí de forma muito com medo, eu não tinha como não me apontar, né? Eu levantei o dedo, eu estava com muito medo, e aí o Ogé mandou que eu me levantasse, que eu fosse conversar com Egungun. Aí bati cabeça, tomei a benção, porque é um espírito, os antigos estão ali. Eu falava na época razoavelmente em Yorubá de Egungun, mas naquele momento que eu estava nervoso, Egungun enorme,
grande, Egungun estava com mais de quase 2,40 m de altura, aquela coisa enorme na minha frente, e eu com muito medo, e Egungun sempre pergunta, né? Ofé ou Iofé, você acredita ou não acredita? E Bamiaxó, aí o Rogério falou, tá perguntando o que você acha da roupa dele. Não, acho muito linda e tal. E aí Egungun tava com uma espada na mão. Mas você sabe que aquele medo, você tipo assim, rapaz, ele vai bater em mim. Foi a primeira vez que eu vi Egungun. E aí eu parei na frente de Egungun, aí eu parei com o joelho no chão e pensei assim, se ele for me bater com a espada, eu vou quebrar pro lado e vou correr. Mas correr pra onde? A porta tá fechada. Eu tinha que correr pra perto do Rogério, que ele tava com enchendo a mão, o que eu vou fazer? Mas cara, foi uma coisa que eu tive um medo, e de repente Egungun levantou a espada assim, você não tem como ver a feição de Egungun, né? Porque é pano, né? E aí Egungun levantou a mão, quando ele abaixou, ficou pronto que a madeira vai cantar agora. Aí ele colocou a espada no meu ombro, colocou no outro, colocou aqui, botou a mão na minha cabeça, e aí ele falou, Babalorixá, Ibatunde Bamile, Ibamiebó, desculpa, Ibamibó. Ele falou, Babalorixá, na sua casa eu quero um quarto. Mas não foi aquele Egungun que estava falando, foi o Egungun da minha família. Ele disse que quando eu tivesse a minha casa, eu teria que fazer culto, ter um espaço para Egungun e fazer culto para Egungun. Mas naquele momento, o que ecoava na minha cabeça, porra que ele vai lhe bater, porra que ele vai lhe bater. A minha parte lógica, eu pensava, vou correr para onde? Tá tudo fechado. E aí, naquele turbilhão de medo que eu tava, Egungun deu um passo para trás, e aí Egungun começou a cantar. Alafia, Olorum Shire Male, Odar Alafia, Ixulaio Shire Male, Odar Alafia. E eu com medo, assustado, eu entendi que a música era Alafia, Olorum Alafia. Olorum quis que fosse assim. Olorum Shire Male, Olorum dança comigo, Odar Alafia, porque tudo deu certo. E Olorum quis assim. Egungun estava falando para mim que estava feliz que eu estava ali, e feliz por eu ser um sacerdote que iria futuramente cultuar Egungun. E naquele momento apareceu um bocado de ogé, me levaram para o pé de Onilé, chegou no pé de Onilé, eu fiz ebó, aí, tem que botar dinheiro, tem que voltar para fazer, bater ossé para Egungun, que eles chamam de bater ossé para Egungun, e dali em diante começou a minha paixão por Egungun. Mas mesmo assim, com medo, eu fiz, não, que nada, eu vou o quê? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar? E o que eu comecei a ouvir dos outros ajoelhos, né? De Equé, de irmão de santo meu, que já era Babalorixá, tem que ter cuidado, porque não faz, não acontece, e não sei o que, começou a falar. Passou um tempo. E aí meu pai teve que fazer um assentamento, fez um ibó do lado da casa de Oiá, e lá foi assentado o Babá Funilê. Aí com o Babá Funilê o negócio foi mais interessante. Eu já tinha tido aquela conversa com o Egungun a primeira vez, e aquilo me deixou encantado e assombrado ao mesmo tempo, porque foi tudo muito rápido que aconteceu, e eu fui criado numa cultura que a gente quem era Lessé Orixá, tinha que ter medo de Egungun, né? Pregava o Egungun pra gente como se Egungun fosse a coisa mais hedionda do mundo, porque também tem os orgés com aquela coisa do segredo, sagrado, secreto, não aproxima, não sei o que, cuidado que Egungun vai fazer, e se você fizer, não fizer, Egungun vai fazer não sei o que e tal. Aí, quando eu tinha me formado, tinha estudado, tinha voltado, já tinha ido para a Argentina, quando eu fiz a minha obrigação de Exu, eu fui para a Argentina, fui para Portugal, me pós-graduei em gastronomia, e eu queria muito trabalhar. E aí a primeira vez foi seu Zezinho, dona Nininha, a esposa de seu Zezinho na época, vários orgés na casa do meu pai, e aí fizeram o Axetaí de Babá Funilê. E aí Babá Funilê, quando saiu, todo mundo foi tomar bênção e tal, e eu bati a cabeça para Babá Funilê, e assim, despretensiosamente, naquele momento eu não estava muito acreditando que era Egungun, né? E aí eu falei assim, Agumi Babá Egungun, Ami Babalorixá e Xulaió. Ibá me entender, a mi olhó, já, ibá o minhó. Eu falei para ele o seguinte, eu sou Babá Xulaió, sou Babalorixá, e eu queria pedir ao senhor que o senhor me dê um emprego em cima da água salgada.
Iba me oferir, aba me alojar o milho, a me te oferir bade. E falei para ele o seguinte: se o senhor me der um emprego em cima da água salgada, eu te dou uma coroa. Aí eu falei, assim, despretensiosamente, achando que nada ia acontecer. Voltei para meu lugar. Seu Zezinho de uma voz um pouco arrastada, eu lembro que ele falou assim: olha, vou falar pra vocês aqui. Eu falava assim mesmo: dá o seu olho aqui, pega com água, quer lavar, se não vai deixar cego, não sei o quê. Aí eu fui meio desacreditado, lá vi a hora, fui falar com ele e tal. Aí seu Zezinho falou assim, aí Egungum falou, balbuciou alguma coisa, eu tava longe, ele fez: olha, Egungum tá dizendo que teve pessoa que veio falar com ele aqui, que não acredita nele. Egungum vai na casa da pessoa 3 dias seguidos. Eu digo: vai, que eu morava no Largo do Tanque, em Salvador, né? Então eu morava numa rua que tinha a entrada da casa onde eu morava, tinha uma casa embaixo, tinha um portão que fechava, uma escada, um muro grande, em cima a casa da minha ex-finada sogra, e embaixo, e no meio, entre as duas casas, era a casa onde eu morava. E embaixo morava a PTB de lá de casa, Cíntia. Morava nessa casa de baixo, eu morava na casa de cima. Então minha casa tinha porta, tinha portão, tinha tudo. No primeiro dia, eu estava dormindo e deram um chute na minha porta. Pum! E eu ouvi o Babai Egungum gritar. Eu digo: não, mentira, eu estou sonhando. Primeiro dia. No segundo dia, chutou a porta do meu quarto. Puf, a porta abriu. E eu tomei um susto, achei que a casa estava sendo invadida. No terceiro dia, Egungum chutou a porta e deu um grito na porta do meu quarto. Aí não tinha como você não acreditar. E foi uma coisa assim, ao mesmo tempo aterrorizante e ao mesmo tempo me encantou. Aconteceu isso e velho, foi uma coisa muito impressionante. Com uma semana eu recebi uma ligação de uma empresa chamada Dow Alimentações Offshore. Eu nunca tinha colocado um currículo em uma empresa dessa. E meu currículo apareceu lá, não sei como foi. E aí eu fui fazer um curso de uma empresa chamada Comar, pago pela Dow. Foi meu primeiro contato com o Rio de Janeiro. E aí eu fiz esse treinamento e vim trabalhar aqui em Cabo Frio. Eu não tinha conhecimento no Rio de Janeiro. Com menos de uma semana que eu conversei isso com o Egungum. Passou. Mesmo assim, desacreditado, fiz o curso, fiz o CBSP, comecei a trabalhar. Entrei na plataforma, meu primeiro dia da plataforma, que eu embarquei, peguei um helicóptero, aquele sonho de todo mundo, fui trabalhar embarcado, achando que ia ganhar muito dinheiro. Trabalhei 1 ano, justamente bateu com a minha folga, que era 15 dias embarcado, 15 dias em Salvador, bateu com a minha folga, festa de Egungum. Festa de Egungum, não sei o que e tal. Eu tinha prometido o AD de Egungum, fiz o AD, eu mesmo fiz, e na época eu tinha uma moto. Fiz o AD de Egungum, enrolei, botei dentro de um tubo, que ele era grande, eu enrolei ele, coloquei dentro de um tubo, prendi na moto e levei. Ninguém sabia que eu estava com esse AD, já tinha passado 1 ano. Mano, ninguém vai lembrar desse detalhe, mas levei. E beleza, teve a festa. Vou falar com o Egungum, tô tentando falar com o Egungum, bati minha cabeça, dei uma de João sem braço, não falei nada. Foi o que eu pensei, digo, se foi Egungum mesmo, eu aprendi como eu sou tão desacreditado. Egungum chutou minha porta, 3 dias. Com 1 semana, essa empresa me chamou para trabalhar, pagando tudo, eu trabalhando 1 ano embarcado, mesmo assim eu desacreditado. Lhe deu emprego, fez tudo isso e mesmo assim, mesmo assim eu digo, que nada, é gente mais da roupa. Olha a onda. Com tudo isso, eu ainda estava pensando do lado negativo que eu ouvia. Não, meu irmão, cuidado. Beleza, eu continuei trabalhando. 2º ano, calhou novamente. Festa de Egungum mais uma vez. Estava de folga em Salvador. Levei de novo o AD, digo, vou levar, porque de repente... Era aquela onda, eu acreditava não acreditando que eu acreditava que não existia. Tanto é que eu levava o AD na moto. Beleza. Aí, no terceiro ano, aí o negócio empenou, cara. Aí eu tô lá de boa, sentado no meu canto, apoiado assim na moto. Aí tô vendo Egungum de lá. Deixa lá, e engraçado, porque ele não chamava ninguém pelo nome, era só comigo.
É Chulaió, fui. Era pessoal já. Já era pessoal. E aí do nada, velho, ele me larga uma dessa. E vai, Chulaió. Aí que tu alojar, e baú, e baie. O que é que ele tava dizendo? Então você vai trabalhar, ganhou dinheiro, ficou alegre. E baminhade. Cadê minha coroa? Aí eu fiz assim. Sabe aquela do Poderoso Castiga? Velho, eu não tive o que argumentar. Primeiro que assim, eu levei a coroa o primeiro ano, ele não pediu. Levei o segundo, não deu em nada. Eu falei, que? Irmão, quando ele falou assim, cadê minha coroa, velho? E aí ele falou assim, Ibá minha de. Ibá de que tu e tu bi pra Mazoró. O que ele estava dizendo ali? Eu vou transformar sua vida em inferno. Não desacredite em mim. Aí ele levantou a espada. Ibá o fé, orió, fecho laió. Digo, não, agora ele vai sentar na madeira. Aí o Rogério fez, ó, ele está dizendo que você não vai tirar ele como besta não. Que você pediu, ele te deu. E cadê a parte dele? Peraí, agora, babá. Corri na moto, peguei o tubo, destampei, puxei o AD dele e entreguei. Quando eu entreguei o AD dele, mais uma vez ele cantando. Olha só, lembra da primeira vez que eu falei que ele cantou? Alafia, oloru, xirimale. Sim. Não, quando eu entreguei a coroa, ele cantou de novo isso. Era um outro Egungum, o primeiro que eu vi era uma coisa. O segundo, da segunda experiência que eu tive com o Babá Funilê, ele cantou a mesma coisa. Eu digo, velho, como é que eu vou duvidar? E aí de lá pra cá eu fiquei apaixonado por Egungum. Só que eu não tinha acesso ao culto por ser cabeça furada, por ser do Oxum. Quando eu fui pro culto tradicional, e não é porque eu não gostava do candomblé, porque eu não acredito no candomblé, muito pelo contrário. Acredito muito na força do candomblé. O que eu não sou muito hoje chegado é o candomblé de hoje. Mas o candomblé que eu fui feito, o candomblé que eu vivi, onde eu conheci Egungum, esse candomblé eu reconheço como candomblé de raiz. Onde tinha o conhecimento, a magia, o chá, o Egungum. Aquilo sim me chamava a atenção. E aí depois daquilo, não vi mais Egungum, não tive a oportunidade de ver Egungum novamente ali. Eu tomei o Oiê em 2012. Isso foi em 2012 eu tomei o Oiê, aconteceu essa primeira coisa com o Egungum. 2013 eu comecei a trabalhar. 2014 eu vi Egungum pela terceira vez. E aí em 2014, por questões políticas, eu me afastei da casa do meu babalorixá e fui para a casa de minha mãe Alda em 2014. Em 2014 eu paguei minha obrigação de 14 anos. Conheci esse babalaô que mora em Salvador, ele é do sul e estava lá. E aí eu comecei a frequentar o culto tradicional, me apaixonei pelo culto tradicional, continuei. Lá eu vi Egungum mais uma vez. Egungum mais uma vez confirmou para mim que ele era presente em minha vida. E aí eu juntei uma grana, fiz um embolo, conheci pessoas, fui patrocinado para me iniciar em Orumilá e na casa do Babalaô Ajaí, quando eu fui iniciado na família do Nufá, que eu também, na minha iniciação em Ediobê, eu tive o prazer também de jurar fidelidade a Egungum. E de lá para cá a gente nunca mais se separou. Na casa desse Babalaô em questão, eu subi o primeiro degrau do culto de Egungum, lá eu me tornei a Manchã. Então, foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com o Egungum, quando eu me tornei a Manchã. Quando eu fui para a casa de Babá Jair, eu fiz iniciação, aí o negócio ficou muito mais forte. E quando eu fiz Egungum, eu não fiz Egungum porque eu queria ser Rogério. Eu fiz Egungum porque eu estava sendo vítima de EP e Egungum restaurou toda a minha saúde. Egungum me deu dinheiro, Egungum me deu saúde. Egungum é meu pai. E acontece episódios assim impressionantes aqui no Ebé, de eu estar deitado no quarto, vocês verem eu entrar no quarto, deitar e Egungum sair e bater na janela. Isso aí é bem forte. E é um negócio que... Aí você me pergunta, como é que você tem fé? É por esse motivo que eu tô fé em Egungum. Esse episódio é o que eu vou guardar comigo para todo o sempre, que esse... Aí foi o meu primeiro contato ali direto com o Babá Egungum. O invocado é que vocês me viram, né? Não tinha Rogério aqui em casa. Não. Porque tem isso aí. Como é que eu vou... não, tem gente para dar roupa. Cara, peraí. Não tem nem como... Não tem. Não dá. A janela estava aberta, no quarto, vocês viram fechar a janela e o Egungum saiu.
Eu particularmente não vou esperar como o senhor fez a primeira vez, segunda, terceira, não. Pra mim já basta esse ponto mas você aí. entende que no meu caso, para ter essa crença, porque a gente foi educado, como eu disse para você no começo do vídeo, a gente não é educado para a morte, a gente é educado para estar vivo. Sim. Então a informação que chegava na diáspora para mim de Egungun é que eu tinha que me manter longe daquilo, que Egungun batia, Egungun castigava, Egungun deixava a pessoa mal. E eu descobri que não é isso. Egungun é uma relação de respeito muito profundo. Uma visão deturpada. Me passaram uma visão deturpada de Egungun e hoje Egungun está na minha casa e não é isso. Hoje eu sou ogé do culto tradicional, iniciei outras pessoas para ogé na minha casa, não tinha nenhum ogé aqui. Vocês viram fechar a janela e Egungun passa aqui. Não tinha ogé aqui em casa. Então como é que eu não vou ser devoto de uma energia dessa que só me faz bem? Claro que naquele momento eu não ia sair, porque ele estava chateado, não tinha ogé aqui, eu estava assim enchendo a mão, estava dentro do quarto, mas como é que eu me defendo dele? Falei, não, o senhor fala daí que eu fico daqui. E aí, lá já me esqueceu a porta aberta, ele entrou e me tranquei no quarto, vai fazer o que com ele? Ele se retou, brigou comigo e a gente teve que fazer oferenda para ele, porque ele largou a roupa aqui e largou chateado. Então hoje, a gente tem, esse vídeo está sendo gravado, né? Hoje, dia 2, a gente vai fazer orô, vai rezar, como a gente falou que eu não vou pedir desculpa a Debaió, mas qual foi o motivo que ele se chateou, né? A gente compra muito bicho, estava muito frio aqui, o quarto dele é muito grande. Caí na arredeira de separar o quarto dele, botei serragem no chão, peguei uma parte dele e pedi, ele disse, meu pai, só vou para deixar essa galinha aqui só 2 dias. As galinhas ficaram quase uma semana. E no dia que a gente resolveu limpar, que ele estava muito engraçado, né? Que eu estava dormindo, a gente fechava a porta do quarto de Egungun, você foi testemunha. Sim, por diversos dias. O que é que acontecia? Da porta abrir sozinha. Ele botar as galinhas para fora e fica chateado. Você vê que eu estava dormindo, cara. A gente deitava, a porta da casa de babá estava fechada. E eu durmo de roncar. E logo pela manhã as galinhas estavam passeando pelo Ebé tranquilamente. A porta, porque o interesse da gente era deixar a galinha aquecida, né? E aí, quando a gente acordava, a porta estava aberta. Vários episódios acontecem com o Egungun aqui. Lembra do dia que a gente estava sentado aqui na varanda, conversando, trocando ideia? De repente a porta abre, prá! Exatamente. E aí a gente corre, peraí, começa a porta a abrir. Entendeu? Então tem coisa. Na minha iniciação na casa de meu pai, o Ibá de Orá ficava de fora. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o Egungun, eu não vi, mas Egungun estava dando pedrada no telhado de casa. E era assim, não era pedrada de fora para dentro, era do lado da casa de Oiá, tinha o Ibá de Egungun. Egungun estava dando pedrada na porta do Roncó, em cima do barracão. E aí, nós vamos sair para olhar, eu não vou olhar nada. E aí a gente ouvia barulho de passo, bater na porta, e não tinha ninguém. Esse foi o primeiro contato que eu tive da minha iniciação, lá em 97. Mas tipo, eu ia sair para olhar nada? Não, eu não ia fazer isso. Ninguém olharia. Não, eu não. Hoje em dia, eu sou ogé do culto tradicional na minha casa. Eu não frequento outras casas de Egungun, mas eu tenho um respeito gigantesco. Quando eu vou na casa de minha mãe, eu bato sempre Ossé. O Alapininho lá de casa, Roberto Vieira, o filho de minha mãe Alda, ele fala, você não acredita em Egungun? Não, Exu, você não acredita em Egungun, para que você quer bater Ossé? Eu digo, velho, você é maluco, isso é a sua visão, que eu não acredito, eu devo a minha vida em Egungun, porque ele não sabe, né? Eu ia morrendo em São Paulo, cara. Sabe, eu fui subir escada de minha casa, eu senti sintoma de infarto, não tinha nada. Então, babá, mediante a isso, só como o senhor vê a sua devoção a Babá Egungun na sua vida, não a sua vida assim, a sua saúde, a sua maneira, o que mudou desse tempo para cá com a sua devoção a Egungun, como que ele agiu na sua vida em si? Eu vou falar uma coisa para você, porque senão a gente está até conversando sobre isso hoje, não é? Sim. A questão do brio masculino, né? Meu avô me educou, por isso que eu citei que eu não fui no enterro do meu avô, eu não queria dar aquela visão dele.
Mas quem me educou foi meu avô, cara. Meu avô dizia para mim o seguinte, olha, tem 4 coisas que o homem precisa saber fazer. Ele precisa saber cozinhar, ele precisa saber correr, ele precisa saber dirigir, ele precisa saber nadar. O homem precisa ter uma profissão. Esqueci disso, o homem precisa ter uma profissão. Quando eu fui para São Paulo, eu não fui com o intento de morar em São Paulo. Eu fui para São Paulo para fazer uma iniciação em Orumilá e voltar para casa. E quando eu fui para São Paulo fazer a iniciação, estourou a pandemia. Eu já estudava os ritos de Orumilá, passei 5 anos na casa de Babalaô, aprendi muito, porque ele é uma pessoa muito sábia, muitíssimo sábia. Por problemas pessoais com a pessoa dele, não um sacerdote, que eu sei dividir muito bem, eu tive problemas pessoais com a pessoa dele, de me sentir injustiçado por alguns motivos. E quando eu saí de lá, eu saí porque minha linha de segurança é Salvador. Então eu saí para voltar para casa. Quando eu fiz a minha iniciação e quando eu cheguei no Ibá do Egungun, na casa do Babalaô Ajaí, aquele bar grande, forte, a energia vibrando, quando ele falou assim, você tem que julgar fidelidade a Egungun da família, você tem que ser assim, 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 assado. Egungun, você tem que dar sua palavra para Egungun e Egungun vai te manter. Egungun vai cuidar da sua vida, da sua família, da sua saúde. E eu fiz aquilo com muita fé. E eu não tinha dinheiro para ficar em São Paulo. Egungun me deu estabilidade, Egungun me deu saúde, Egungun me deu um lugar para morar, Egungun me deu 7 iniciações depois que eu saí do meu Ifá, não para Ifá, iniciei 5 Obatalá, 1 Exu e 2 Oxum. Eu não tenho o que falar de Egungun. Juntei dinheiro e fui me iniciar para Egungun 6 meses depois que eu fiz Orumilá, eu me iniciei para Egungun. Foi quando eu comecei a sentir aquela questão aquela sensação que eu estava infartando. Foi nessa época que eu tive problemas políticos com o Babá Ajaí e também por conta da distância, que era no litoral, eu morava na cidade e tal, e acabei fazendo Egungun. Mas foi a melhor coisa da minha vida, colocar Egungun mais próximo de mim. Eu já tinha o Ixã, que já respondia da casa desse Babalaô. Quando eu fiz a iniciação para Egungun, a minha saúde se restabeleceu, foi coisa instantânea. Durante meu ebó, eu já estava me sentindo melhor, e eu não estou fazendo isso publicidade porque foi verdade, e eu sou um cara cético para certo tipo de coisa. Egungun melhorou a minha saúde, e depois de Egungun eu comecei a estourar muito, com iniciações para Orumilá, iniciações para Obatalá, iniciações para Exu, que é o que eu faço, nada além disso, né? E veio a necessidade também do cuidado de Ebé, eu comecei a cuidar mais firmemente de Ebé e minha vida se equilibrou. Mas o que eu posso dizer para você é que Egungun na minha vida fez uma mudança radical. Egungun protege a minha família de um jeito que você não imagina. Aliás, você imagina porque você já viu. Sim. Né? Egungun é vivo dentro da minha casa, então eu não posso duvidar de uma energia dessa. Então vamos lá. Se falamos da morte, também falamos da vida. Sim. Digamos uma mulher gestante, aquele feto, sei que é meio polêmico, tem várias vertentes. Aquele feto já tem alma ali, já tem uma alma ali, ou apenas quando ele vier a nascer? Olha só, essa pergunta está dentro do contexto do que a gente está falando sobre Egungun, parente mais próximo. Existem várias vertentes religiosas que vão falar uma coisa, vão falar outra, mas todos combinam na mesma coisa. Aquele corpo está sendo preparado para um espírito específico que precisa vir para a Terra para fazer um ciclo dentro daquela família. Seja ele inimigo do pai ou da mãe, ou inimigo daquele irmão que vai vir depois, que eles precisam acertar os ponteiros de alguma forma. Algumas vertentes vão dizer que vários espíritos estão ao redor daquela mãe, esperando o momento que aquela cabeça daquela criança vai sair. Perceba que a natureza é tão perfeita que a primeira coisa da criança em um parto normal, as pessoas falam assim, fulano coroou. A primeira coisa que sai é o adocho da pessoa. E aí tem uns babalós que vão dizer assim, naquele momento ali, naqueles bebês que estão predestinados a nascer, agora quem corre para tocar primeiro. Quem tocar vai habitar aquele corpo. Isso é uma versão. A outra versão é a predestinação daquela pessoa. Eu prefiro acreditar nessa versão.
aquele corpo foi preparado de acordo com a necessidade daquele espírito. Um exemplo, quando nasce uma criança, ela vai ter um problema na perna, ela vai nascer sem um pé, ou vai nascer aleijada de uma perna. Em uma vida passada, vamos supor, essa pessoa foi um fazendeiro, foi rico, e ele tinha vários escravos, então para que o escravo não fugisse, ele ia lá e cortava o pé daquele escravo. Na vida que ele teve, ele não teve a perna apontada, mas nessa ele vai ter que pagar de algum jeito. Então ele já vai nascer com aquele defeito na perna, porque ele precisa purgar aquele momento que ele tirou a perna de alguém. Do que eu acreditar que aquela pessoa veio fadada a nascer aleijada, ou simplesmente porque foi vontade de Eledomare. Você vai nascer aleijado porque eu quero que você nasça aleijado. Muita gente vai usar aquela desculpa de assim, então a Jalá, quando estava construindo os ouris e o corpo, com aquele corpo defeituoso, e a pessoa vai nascer naquele corpo defeituoso porque a Jalá que escolheu. Não. Lembra que a gente falou, né? Tudo é bônus e ônus. Tudo é um processo de bonificação. Então, se você fez merda na vida passada, você vai ter que pagar nessa. Então, o seu ciclo tem que bater certo. A explicação do briefing que a gente faz. O que é o Ishefá? O Ishefá é criar a minha consciência. O que é o Itefá? É ter minha consciência plena. Então, eu acredito mais que aquele corpo está sendo especificamente feito para aquele espírito que tem que cumprir aquela missão daquela família. É a versão que eu acredito. É aí onde a gente vê que nada é solto, não existe ponta solta. Quando tem uma ponta solta na espiritualidade, a própria espiritualidade vai resolver. O exemplo, né? Mulher específica precisava ter 3 filhos. E aí, por algum advento do acaso, né, no segundo parto dela, o médico chegou lá e tirou o útero dela, fez algum problema, sei lá, tirou as trompas, ela não pode mais engravidar. Fez alguma coisa que impossibilitou, ficou uma ponta solta, tinha que nascer mais um. E aí vem aquele ciclo da adoção, das pessoas sentirem que aquela pessoa é mais filho dela até do que o próprio filho que ela pariu. Mulheres que têm útero abipio, por exemplo, engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde. Essas pessoas precisam consultar para saber se o problema dela não está ligado diretamente à família dela, ao Ebé dela. Se faz ebó para Ebé, se faz oferendas para Ebé, para que Ebé se apazigue e que os filhos possam vir para a terra. Um exemplo, supomos que esse Ebé tenha que vir para ter esse ciclo com essa mãe. Mas vamos supor que essa mãe, uma vida passada, matou ele ou ele matou ela e ele não quer nascer dela. Então fica nesse ciclo, engravida, perde, pode ser 200 possibilidades. Estou dando uma aqui, pode ser 200. E esse advento acontecer, e aí a pessoa precisa realmente consultar para saber se é um problema com o Ebé ou se é alguma coisa ligada em Egum. Mas Egum e Ebé estão interligados de alguma forma. Todos eles têm uma ligação direta com a outra que está na Terra. Até porque o Ebé é a nossa família direta, sim, é o nosso ancestral. Sim. Então ele é nosso ancestral direto. Exatamente. Digamos que, em cima disso, o senhor nos contou a sua primeira experiência com o Egungun. Outras que você viu aqui. Outras que eu vi aqui, eu tenho a minha em particular. Se falamos da vida, também falamos da morte. Sim. Nos conta mais um pouco sobre como é. Não é porque tem gente que fala assim, eu faço por obrigação. E não é obrigação, é devoção, como o senhor nos explicou. Aqui em casa, as pessoas não são convencidas da lei do medo. Porque, assim, lembra que eu falei que eu tinha medo de Egum, porque eu fui criado com medo de Egum. Sim. A Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, pois quando crescer ele não vai se desviar dele. 2 Coríntios 5:20. Ou seja, ele falou aqui também a cultura. O que acontece? Essa lei vale para qualquer religião. Se você é criado em um ciclo do medo, foi necessário que as religiões da diáspora vivenciassem isso até para se manterem vivas. Só que o ciclo da maldade ele continua. Eu já citei isso aqui na live passada, né? Se eu tomei banho com a cuia, eu vou ter de descontar no próximo que vem. Então eu vou pegar uma canequinha menor para ficar torturando a pessoa. Se eu comer um obi, eu vou meter 100 na boca do meu irmão de santo está fazendo, porque eu quero descontar o que eu passei. E o candomblé não era para ser isso. O candomblé é uma religião de amor, cara. Por mais que as pessoas digam que não, a religião afro é uma religião de amor, porque perceba, a pessoa vai para a casa de um sacerdote, ela é acolhida,
Seja lá a opção sexual dela, ela é acolhida, ela é alimentada, ela tem carinho dentro da roça. Coisa que se chegar na igreja a pessoa não quer receber ela. A pessoa mora no barracão do sacerdote. Ela mora na casa do sacerdote. Você quer mais amor do que uma religião que abre o braço sem perguntar de onde você veio? É tudo isso. O candomblé é um ciclo de família. Família, ninguém tem que maltratar ninguém. E aí é o ponto que hoje eu fico olhando, não são todas as casas, não são todos os barracões, eu não posso ser leviano e exagerar isso aqui. E dentro do IFA também. Isso não se resume simplesmente, na época que eu abandonei a religião por motivos pessoais e fui estudar para ser pastor, eu percebi isso dentro da congregação. A roupa de irmão fulano, ninguém estava preocupado em ir congregar. As pessoas estavam preocupadas em um status social, chegar com a roupa bonita, com o carro do ano, e não foi tão diferente na religião. Então o irmão que tinha mais dinheiro, ele não lavava o chão, ele não passava vassoura. Já o irmão que não tinha condição, aquele tinha que depenar frango, tinha que ficar andando descalço, tinha que ficar tudo sujo, porque tem muita coisa que acontece, a roupa branca da gente fica suja, suja de carvão, suja de egé, suja de dendê. E aqueles irmãos que eram, não, fulano é médico, não, fulano é doutor, fulano é advogado, fulano não foi. Isso começou a me chatear. Coisa que aqui em casa eu não quero que aconteça. Não me interessa, é médico lá fora. Aqui dentro todo mundo é igual. Tanto é que eu não trato ninguém como Iaô aqui. Ninguém come sentado no chão. Você come a mesma coisa que eu como. Você senta na minha mesa. É mentira? Não. Vocês vão tratar todo mundo igual. Todo mundo é tratado igual. Então eu acho que essa questão de família, aí vem aquela coisa atrás, né? Por que o Iaô come sentado no chão e os Ebomes comem na mesa? Veja só. A educação do candomblé era aquela educação lá de trás. Então as famílias eram muito grandes. Eu sou neto de uma família com 11 tios. Na verdade, com 10 tios. Então meu pai, né? Meu pai tem mais 10 irmãos. São um total de 11. Então, assim, quando a gente chegava, final de semana, que ia jantar na casa de minha avó, que ia almoçar na casa de minha avó, era um velho macarronada com galinha frita. Era sempre assim, quando minha avó marcava com todo mundo. Então, o que acontecia? Meu pai e meus tios e as esposas e maridos de meus tios sentavam à mesa. A gente era menor, a gente sentava na esteira no chão e todo mundo com seu pratinho. Não era tão diferente que era no candomblé. Os Ebomes sentam à mesa, os mais novos vão sentar no chão. Isso não é uma educação de, tá criando como escravo. Não. É simplesmente a adequação do espaço para a educação daquela geração. Hoje é diferente. Hoje as pessoas sentam, tem muitos candomblés que têm um espaço muito maior, muito mais mesas, mas a hierarquia continua. Se um Ebome está sentado em uma cadeira alta, o Iaô não vai sentar na altura dele. Isso é muito prático, isso é hierarquia de candomblé e ela tem que existir. E por isso que o candomblé existe até hoje, porque tem hierarquia. Como dizia finado professor Agenor Miranda, o saudoso professor Agenor Miranda dizia, numa casa de axé que se impera a hierarquia, nunca vai existir a anarquia. E no meio da anarquia, ninguém controla ninguém. Então eu não sou a favor da anarquia religiosa. Tem que ter respeitabilidade, tem que ter um padrão. Até porque, mais uma vez a gente fala, parece ser um assunto que está disperso aqui, mas não. Essa organização, essa hierarquia tem de respeito. Egungun, Exu, Orixá, sacerdote, tudo isso tem que estar ligado. Não está solto. Entendi. Falando um pouco mais sobre Egum, vamos supor, tem pessoas que já teve esse relato aqui em uma das nossas conversas, de muitas que temos aqui dentro do EVE. Vamos supor assim, tenho a vontade de beber água, porém eu ponho no copo e perco a vontade. Não só com a água, com a comida, qualquer coisa. Eu tenho aquela vontade de início, eu quero, eu ponho no prato, mas, poxa, não era isso. Como o senhor... Às vezes até desejos de vício que a pessoa também não tinha. Exato. O que acontece? A nossa cabeça, a cabeça da pessoa que não tem iniciação, como se fala no candomblé, do Abian, né? O Abian é como se fosse um para-raio. Existem pessoas que têm uma linha mediúnica muito mais próximas dele, e aí os espíritos vão chamar de tela búdica. Essa tela búdica é um espaço onde você tem contato mais próximo ou mais longínquo com a espiritualidade. Por exemplo, um ajoie, um ogão, um equede, que ela não tem incorporação, mas é bem interessante deixar claro, todos nós somos médios.
Por quê? Você pode até não incorporar, mas a pessoa tem sonho. Tudo bem, você não incorpora e nem sonha, você ouve. Tudo bem, você não incorpora, não ouve, aí você chega em um determinado ambiente e você sente a vibração diferente. Você está perceptivo aqui no ambiente. Você pode até não sentir, não se arrepiar, não ouvir, não ver, mas se você sonha, você também é médium. Essa é a explicação de Allan Kardec. É muito óbvio. Então, essas pessoas que têm uma linha vibratória muito mais sensível, ela passa por porta de cemitério, ela passa por encruzilhada, ela passa por esquina, ela passa em porta de bar. Incrivelmente, ela passa por porta de açougue. Aí você para e pensa assim, porta de açougue? Tem sangue. Aquele sangue tem uma coisa chamada de ectoplasma, uma energia que vibra. Alguns espíritos precisam daquela energia para se manterem vivos no mundo da espiritualidade. Então ele encosta ali. Você já percebeu que algumas carnes começam a ficar escuras? Sim. Aquele espírito está alimentando aquela energia ali. Por exemplo, você pega uma comida seca e bota no ibá do orixá. Você bota de manhã, quando você chega de tarde, aquela comida está toda ressecada. O que aconteceu ali? O orixá já puxou toda aquela energia que estava ali. Ele já se nutriu daquela fato. energia. Não é invenção minha, é só você observar. Não estou inventando regra para o candomblé, regra para a magia, não estou inventando. Isso é verdade. Então, quando essa pessoa, por exemplo, porta de hospital, porta de necrotério, espíritos que morreram e estão revoltados não aceitam a morte, o que é que esses espíritos fazem? Vou usar para o lado mais óbvio da coisa aqui. Ó. Existem ebóis que as pessoas queimam pólvora, passa pombo, passa bicho e não mata, solta o pombo. O cheiro da pessoa fica ali. Então aquele espírito, vamos lembrar daquele princípio que a gente falou, né? O espírito já está agindo por instinto, ele não raciocina mais. Então se o cheiro daquela pessoa está entranhada naquele bicho, aquele espírito vai procurando aquele bicho para ter o cheiro da pessoa. Estou lhe dando só um exemplo. Sim. Quem é sacerdote, quem faz esse tipo de ebó sabe. A pessoa queima pólvora, toma banho de folha, pega a roupa, rasga a roupa, despacha em tal lugar, toca... Depende, enfim. Vamos usar seu exemplo. Quando você chegou aqui, o seu cheiro é o mesmo cheiro de hoje? Não. Totalmente diferente. Você tinha um cheiro muito forte. Você fez vários ebóis. Hoje você se reconhece aquele cara que chegou aqui? Nem um pouco. As pessoas que te viram diferença em você? Muita. Eles veem a diferença até no meu modo de agir, entendeu? Então perceba, você está no lugar que o egrégor é positivo e funciona. Você teve iniciações de magia no seu corpo, beres que foram feitas em você para te proteger de determinadas situações. Quando a pessoa está zanzando pela rua, ele está a mercê, lembra que eu falei do Ajogum? Ele está a mercê do Ajogum, está a mercê da raiva do Ebé dele, que quer chamar atenção para o que ele tem que fazer. Essa pessoa tem inclinação espiritual e aí os espíritos estão ali. Esse egum de rua, esse espírito de rua, cola nela porque a linha vibratória dela é muito fácil. Por exemplo, a gente tem um rádio, não é isso? Sim. Os rádios antigos tinham aquele dial, você tinha que sintonizar naquela frequência para ouvir aquela rádio e ainda assim você tinha aquele chiado. Então você tinha que botar uma antena, o velho bombril na ponta da antena, acontecia isso com televisão. Por exemplo, lembra que as televisões antigas tinha aquela antena que você botava o bombril? Aquelas duas anteninhas sempre. Sim, botava o bombril e às vezes aparecia a novela e aí você viu o ator e do lado do ator tinha um reflexo dele, chamavam de fantasma. Sim. É mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Principalmente hoje, dia 2, o que mais acontece? Esses espíritos, eles estão sendo... As pessoas vão para cemitério, botam flores, de certa forma, se cria uma egrégora gigantesca, né? Uma egrégora enorme em todo lugar que cultua isso. Como é que você acha que esses espíritos estão reagindo? Eles querem falar, eles querem dizer que estão ali, eles querem pedir socorro e aí começa. E às vezes você vai para o cemitério, o egum está ali, não é nem seu, ele se aproximou de você por conta do seu cheiro, por conta do seu jeito, ele cria uma afinidade com você. E aí ele começa a alimentar você. Ou até mesmo de algum vício que ele tinha e você, Sim, vamos supor. Vamos lá, você fuma muito. Isso. Aquele espírito fumava, ninguém está ofertando cigarro para ele. O que é que ele faz? Ele cola no fumante. O cara fuma maconha, aquele espírito era maconheiro, então ele vai colar no maconheiro. Aquela pessoa se drogava, vamos supor. Ela trabalha, ela se drogava, dava a carreirinha dela lá, dava o teco dela, ficava de boa. E de repente essa pessoa começa a se afundar mais na droga. Quem garante
garante que não é um espírito daquele afim que colou nela e o espírito era tão compulsivo que faz a pessoa consumir muito mais aquilo ali. Não estou dizendo que é via de regra, mas isso acontece com toda certeza. Entendi. Toda certeza isso acontece. Hoje foi bem produtivo, foi muito interessante. Falar não é um tabu, mas não é em todo local que a gente encontra assim um babalaô que ele vai estar disposto para que possa nos orientar, nos esclarecer. Não, tem vários sacerdotes que fazem isso. Sim, a nos esclarecer, a tirar dúvidas, entendeu? E hoje eu tenho muito a agradecer muito o axé que o senhor tem, o axé que o senhor nos passa, não só para mim, quanto para com os meus irmãos também em Fá. Porque eu tive quem me deu também, né? Não foi aleatório que, sentei aqui, sou babalaô. Eu tenho uma história atrás disso, tenho 30 anos lá atrás, né? Eu tenho 25 anos de iniciado, 30 anos da religião, mas vou fazer 7 agora dentro do culto tradicional, 5 anos na casa desse babalaô, 2 de iniciado como babalaô de ofício, porque eu já trazia, né? Eu tive que consultar para o meu babalaô para ele poder deixar eu ter minha família, não foi aleatório. Então, assim, o único conselho que eu posso dar é para a pessoa que quer seguir uma religião, busque um sacerdote que tenha família, que tenha história, que possa ajudar vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, clica na sinetinha e até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tchau.